Fala galera, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo. Pela graça de Deus, nós estamos aqui à frente, da Juventude Concade, coordenando esse congresso tão importante, que é o Congresso de Jovens e Adolescentes do Campo da Catedral. E hoje nós estamos aqui realizando um sonho. O Senhor nos deu um projeto no ano passado, não só a mim, mas a toda a coordenação do Concade, onde nesse sonho, nesse projeto, nós buscávamos ter um podcast, conversar com cada jovem, com cada adolescente, poder chegar até a sua congregação, falar com você, falar o que é o Concade, como que se passa o Concade, enfim. E hoje nós estamos dando início a esse projeto. Mas eu não estou aqui sozinho, está comigo aqui Pastor Davi. Pastor Davi, se apresenta aí para a galera. Fala, Juventude Concade, que prazer estar aqui vendo esse projeto acontecer, graças a Deus, temos a mão dele sendo aquilo que vai nos motivando a estar realizando isso. E é um prazer estar aqui participando juntamente com o pastor Rodrigo e também nosso amigo pastor Éder. Muito obrigado pelo convite, Eu tenho certeza que vocês tinham inúmeras pessoas, para estar aqui hoje e sou grato a Deus pelo convite, por essa honra na qual não mereço, mas, vocês estão aqui me dando essa oportunidade de conversar um pouco, tanto com vocês como com os jovens, adolescentes, irmãos, que vão assistir e participar do nosso Concadcast. Pois é, só para apresentar um pouquinho o pastor Éder aí para você. O pastor Éder é marido da Kelly, pai de 3 filhos, o Miguel, a Manu e a Micaela, e também é pastor, um dos vice-presidentes, o primeiro vice-presidente, na realidade, do Campo da Catedral Baleia, também pastor dirigente de uma das congregações, sede regional da região de número 2, ali a Catedral do Amor, é pastor, é teólogo, é gestor de RH e, infelizmente, para nossa tristeza, é torcedor do São Paulo. Tristeza não, motivo de alegria. Nós vamos já falar um pouquinho mais também sobre essa paixão, vamos assim dizer, tricolor. Mas, pastor Éder, é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui nesse primeiro episódio. A gente fica muito feliz porque nós temos o senhor como um conselheiro, Alguém que nos abriu a porta, assim, foi... Claro, foi direcionado por Deus, Mas que nos deu essa oportunidade de hoje estarmos aqui, Conversando com vocês também. Para a gente é uma alegria muito grande e a honra e o prazer é todo nosso. E pastor Éder, a gente já quer começar, aqui sem mais delongas. A gente queria saber um pouco, você sabe que o tema do Concade do ano que vem é legado, Então nós queremos começar assim, conhecendo um pouco do Éder, antes de ser o pastor, antes de ser o esposo da Kelly, Antes de tudo isso, quem era o Éder lá na infância, pré-adolescência e adolescência? Começar pelo começo, Eu venho de uma família, totalmente cristã, Eu sou filho de pastor, A minha família, por parte de mãe, praticamente é inteira é uma família pastoral. Meus tios são pastores, meus primos são pastores, meu avô é pastor, meu bisavô, foi pastor. Então eu venho de um berço cristão. Minha família por parte de pai, meu pai é pastor, mas o restante da família do meu pai, aí não, aí é bem diferente. Meu pai foi o primeiro a aceitar Jesus ali na casa dele, Então, eu posso dizer, que Deus teve misericórdia da minha vida. Eu cresci num lar estruturado com excelentes referências, Deus foi bondoso comigo, Quando criança, era uma criança como qualquer outra, brincava, eh, brincadeiras comuns, que qualquer criança brinca, brincava na rua, Quando adolescente também, um adolescente, comum, tem aquela fase ali de insatisfação, de achar que é o dono do próprio nariz e que pode decidir as coisas, Dei sim os meus trabalhos, mas Deus teve misericórdia da minha vida, e a tempo de eu tomar decisões que me prejudicassem,
o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo de Deus, me fez enxergar que viver o propósito de Deus era o melhor caminho. Que maravilha. De fato, de vez em quando a gente tem que passar por algumas poucas e boas para depois permitir que Deus venha trabalhar em nós. Acho que todos nós temos um pouco dessa história. Mas, pastor Éder, que alegria também recebê-lo Uhum. aqui e quero que você fale um pouco sobre a sua origem dentro do Ministério de Madureira, né? Você é nascido, criado, discipulado, desde muito novo dentro desse ministério. Como nós estamos falando sobre legado, que é o tema do nosso próximo Concad, o que você sente ao entender que você carrega esse legado do Ministério de Madureira e o que você mais admira nesse ministério também? Amém. A questão do Ministério de Madureira, na verdade, assim, a minha vida inteira é dentro do Ministério de Madureira, né? Por exemplo, meu pai aceitou Jesus no Ministério de Madureira, né? Minha mãe, né, já nasceu num berço cristão, mas minha mãe foi apresentada na igreja no Ministério de Madureira, batizou no Ministério de Madureira, né? Meu avô, né, pastor do Ministério de Madureira, meu bisavô, né, minha esposa, né, sempre congregou no Ministério de Madureira, os pais dela são pastores do Ministério de Madureira, então minha vida tá toda aqui, né? O que eu vejo, né, assim, é que muitas vezes as pessoas não conseguem se estabelecer em algum local, né? Ah, porque essa igreja tem esse problema, porque esse pastor aqui fez isso, é aquilo, é ruim, não presta. Acho que as pessoas muitas vezes super se valorizam, né? Qualquer igreja no mundo tem problema, né? É verdade. Qualquer igreja no mundo tem pessoas ali que são, vou usar a palavra aqui, que são chatas, né? São complicadas, né? São problemáticas, né? A igreja, a instituição, ela é formada por pessoas imperfeitas, então a igreja ela vai ter, né, ali defeitos, né? E assim, né? O Ministério de Madureira, né? Não é que é uma igreja que não tem defeito, que não tem ninguém que nunca deu um trabalho, nunca deu uma dor de cabeça, tem, mas tem palavra, né? E o que me encanta muito é que eu fui uma criança feliz nessa igreja, eu fui um adolescente feliz, fui um jovem feliz, sou um homem feliz, né? E serei um idoso feliz nessa igreja, né? E por que que eu digo isso? A nossa igreja, o Ministério de Madureira, ele dá oportunidade para criança. A gente vê muitas vezes o pessoal criticando criança, não é, criança não tem que pregar, criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança, mas se a criança sentir no coração o desejo de pregar, a gente não pode impedir, né? Adolescente tem que ser criança, mas se ele sentiu o desejo no coração de falar de Deus, a gente não tem que impedir. E eu vejo o nosso ministério muito aberto a isso. E aqui as crianças têm microfone, os adolescentes têm microfone, os jovens têm microfone. Nós somos 3 jovens e somos 3 pastores de igreja, né? A primeira igreja que fui pastorear como dirigente, eu tinha 22 anos, né? O senhor tinha quantos anos, pastor Rodrigo? Quando eu comecei a pastorear, Isso, a primeira igreja, foi com 26. com 26, né? O senhor, pastor Davi, Foi 28. com 28 anos, né? E assim como a gente tem jovem, a gente tem idosos pastoreando, né? A gente tem pessoas de 45 anos, de 50 anos. Então, o que eu vejo é que a nossa igreja é uma igreja de criança, adolescente, jovem, né? Homens, mulheres, idosos, pobre, rico, né? Você vai num bairro pobre, né? Numa favela, tem Ministério de Madureira. Você vai num bairro classe média, tem Ministério de Madureira. Você vai num bairro nobre, tem Ministério de Madureira. Então, o que eu vejo é que a nossa igreja é uma igreja para todas as pessoas, né? E eu sempre me senti muito amado, abraçado e tendo a oportunidade, né, de exercer o chamado no qual Deus me chamou, né, para exercer aqui na Terra, né? Então eu louvo a Deus, né, por todos os meus irmãos do Ministério de Madureira e pela vida dos meus líderes também, né, do Ministério de Madureira. E pegando o gancho que o senhor falou acerca dos líderes, e assim, quero só aproveitar para falar também para a galera que hoje o Ministério de Madureira é o ministério que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Não é mais só no Brasil. E nós precisamos enxergar
né, o valor que é o Ministério de Madureira. Como o pastor Éder falou, está em todos os lugares. É talvez o ministério mais democrático que nós temos hoje. E eu tenho aprendido muito, né? Não é porque eu estou aqui ouvindo essas palavras que eu estou falando da boca para fora, não. Eu estou falando porque é um ministério que eu tenho aprendido muito. É um ministério que tem dado oportunidade para jovens, como o pastor Éder que acabou de mencionar. E pegando o gancho, pastor Éder, que o senhor falou acerca de lideranças, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco acerca desses, vamos assim dizer, espelhos, né, que nós temos no Ministério de Madureira. Quem são, assim, os pastores que o senhor admira, que o senhor acompanha, que o senhor se espelha, né, os nossos líderes? Quais são, assim, que eu sei que todos nós, jovens, adolescentes, eu sei que está nos ouvindo, nós precisamos ter pessoas de verdade como espelhos, né? Nós precisamos ter essas pessoas, líderes de verdade como espelho. Quem que o senhor vê dentro do ministério? Pastor Rodrigo, se eu for listar aqui por nome, eu acho que esse podcast aqui ele vai durar pelo menos uma semana, Não tem né? problema não, uma marca segunda E edição. assim, eu tive a oportunidade tanto de trabalhar, ainda trabalho com vocês, né, em diversas áreas, não só no Concad, mas a gente trabalha junto quando tem demais eventos que a nossa igreja recebe ali, como por exemplo as convenções nacionais, regionais, né, o pastor Davi foi meu vice-pastor quando pastoreei aí a de Ipiranga, no Valparaíso, o pastor Rodrigo foi vice-coordenador do Concad comigo, e assim, eu admiro, né, inúmeras pessoas no ministério, né, admiro tanto meus líderes como também pessoas que são meus liderados, né? Então, assim, quando a gente tá conversando fora das câmeras, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de eu elogiando tanto os meus líderes como também meus liderados. Então, que eu tenho como referência, né? Eu vou dizer que a principal referência que eu tenho como líder é o meu pai, pelo fato de ser a pessoa que eu mais conheço, que eu mais convivi, que eu conheço dentro do lar, né? Eu nunca vi meu pai falar um palavrão, eu nunca vi meu pai falar de maneira grosseira com a minha mãe, né? Então, assim, nunca vi meu pai discutir no trânsito, nada, 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 né? Então, assim, pelo fato de conhecê-lo no púlpito e conhecê-lo também dentro de casa, né, e ver que ele é um exemplo, né, eu vou dizer que ele é a minha maior referência. Mas, né, pegando aqui dos meus líderes, né, se a gente pegar, por exemplo, o Bispo Manuel Ferreira, que é o nosso presidente nacional, esse homem, né, ele desbravou, né? Ele é de uma época onde mulheres não podiam passar maquiagem e ele teve ali pulso firme, né, para lutar por elas. Mulheres não tinham voz, né? E ele deu voz para muitas mulheres e apanhou muito por isso. Apanhou muito por isso. Então ele quebrou muita religiosidade. Muito, muito, muito. Nosso ministério chegou a ser expulso de outra convenção, qual não vou citar aqui por respeito a outra convenção, mas nosso ministério foi excluído de outra convenção, expulso de outra convenção, por causa de ministério feminino. Que o Estatuto do Ministério de Madureira, né, ele dava essa liberdade para ministério feminino. Então, o Bispo Manuel Ferreira, né, é alguém que sofreu demais para que hoje as mulheres pudessem pregar. E quantas vezes, né, quantas pessoas já aceitaram Jesus através de ministrações de mulheres, né? Então, assim, o quanto, né, a nossa igreja cresceu depois que abrimos os olhos que não tem problema a mulher passar uma maquiagem, passar um esmalte, né, usar calça, né? Então, assim, um brinco, um colar. Então, ele desbravou muito nessa área. Bispo Samuel, sou suspeito para falar, né, ao trabalho que ele tem feito no Nordeste, né? Agora, recentemente, conseguiu adquirir ali nos Estados Unidos uma área com quase 100 mil metros quadrados na Flórida, né? Assim, né, na Europa, no ano passado também, nosso ministério ali em Milão adquiriu ali um espaço imenso para colocar a nossa sede lá, né? E o evangelho tem se espalhado na Europa, o evangelho tem se espalhado lá na América, tem se espalhado no Nordeste, né? Através da visão
do Bispo Samuel Ferreira, né? Bispo Abner, igual a gente tem estudado nas revistas Escola Dominical, uma é melhor do que a outra, né? Uma é melhor Muito do que a outra, inteligente. né? Muito inteligente, né? Então, assim, o Bispo Ides, né? Se a gente pegar no estado de Goiás, a rádio mais ouvida do estado de Goiás, né, é a rádio da Igreja de Campinas, né? E eu não estou falando de rádio evangélica, não. Estou falando no geral, né? Então, a gente vê também a força da rádio, né, da Igreja do Brás, lá em São Paulo, hoje. Então, assim, são homens tremendos. Aí eu vou pegar pessoas abaixo que não são meus líderes, mas são meus liderados, né? Por exemplo, o líder de adolescentes da minha igreja tem feito um trabalho fantástico, é o João Belchior e a Betânia, né? A Betânia, todo mundo fala lá que uma meninona, não sei o quê, mas ninguém junta adolescente como ela junta. Eu tive lá na conferência, cheinha de adolescente. Ninguém junta. Então, assim, por que que você botou ela? Ela é meninona, pastor Éder? Justamente por ser assim. Ela fala a linguagem do adolescente, se comunica melhor. O João, né, que é o esposo dela, né, já tem um perfil um pouco diferente, né? Então a Betânia, ela junta os meninos, o João chega e apacenta e vai indo assim, né? Esses dias, alguns meses atrás, tivemos formatura ali na igreja de curso teológico. A maioria dos que se formaram eram jovens, né? Trabalho da Aline, a nossa líder de jovem ali na igreja. Então, assim, são inúmeras as pessoas que eu posso citar. Por exemplo, vocês, né? Aqui também vou aproveitar para citar, né? Eu tinha vontade de fazer muita coisa como líder do CONCAD, mas eu não conseguia fazer. Eu não consegui. O pastor Davi, que foi meu vice-pastor, ele sabe, né, que desde 2017, 2018 eu já queria entregar o CONCAD, né? Só que eu precisava encontrar alguém, né, que fosse fazer algo extraordinário. Eu encontrei alguém, né, que está fazendo isso aqui, né, o pastor Rodrigo. Então, assim, participar desse último Concade para mim foi uma alegria que eu já tive, se tratando de Concade, porque eu vi o pastor Rodrigo, juntamente com a equipe que ele lidera, realizando ali, na minha visão, né, o melhor Concade que eu já participei. Então, ver o pastor Rodrigo fazendo além do que eu fiz, para mim é um motivo de muita alegria, né? Então, assim, eu sempre sonhei em visitar as congregações. Então, eu vi que, acho que na sexta-feira, o pastor Rodrigo estava visitando a de Ipiranga lá e tal. Então, assim, eu fico só vendo e fico emocionado com isso. Então, assim, para mim, né, se eu fosse ter as referências aqui, o podcast não, não vai ter fim, não. Então, assim, né, inúmeros pastores dirigentes, a nossa diretoria, né, os líderes de departamento lá da igreja, citei alguns aqui, mas poderia citar vários outros, os meus líderes. Então, eu vou parar por aqui, que senão também começo a chorar. Então, o que eu acho que a gente tem que aprender é o seguinte, é entender, nem todo mundo, né, na verdade, assim, ninguém é bom em tudo, né? Ninguém é bom em tudo e também ninguém é ruim em tudo. Então a gente precisa enxergar no que a pessoa é bom e dar liberdade para a pessoa trabalhar nisso aí, né? Então, só para finalizar aqui, citando o exemplo do pastor Davi, foi meu vice-pastor. Na época eu estava pastoreando a igreja no Valparaíso. O pastor presidente perguntou: ó, a gente vai inaugurar outra igreja lá no Valparaíso, e é do zero, quem que a gente bota lá? Aí eu falei assim, vai me doer, vai sangrar, mas eu não posso indicar alguém ruim. O meu nome é o pastor Davi, é o meu vice, né? E aí o pastor Davi foi, né, pegou a igreja do zero hoje, né? Vai fazer já fez 6 anos? Ainda não, né? Faz esse ano. Faz esse ano, no final do ano completa 6 anos. A igreja é completamente estruturada, é uma das igrejas que mais leva jovem para participar do Concad, né? Então, assim, se eu for falar de referência aqui, né, o podcast não acaba, mas eu tenho duas pessoas como referência aqui na minha frente, né? Resumindo, é isso. Amém, amém. Como o pastor Éder falou, eu fui vice dele lá na Ipiranga, e uma das coisas que mais me impactou em você, e é uma coisa que a gente identifica inclusive no seu pai também, é o amor que você tem pelas pessoas, né? E o pastor João, nosso presidente, ele é conhecido como o pastor do amor, né? E eu queria entender e pedir que você explicasse o quanto que o pastor João
influenciou você nessa caminhada no ministério pastoral e nesse legado de amor que você carrega quando você é pastor, quando você se reúne, quando você direciona. E eu falo de carteirinha para você que está assistindo aqui. Eu realmente fui muito impactado quando fui liderado por você como um pastor. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E pastor Davi, só para complementar, é de verdade, viu? O presidente, o pastor Éder, o pastor João Daí, eu sempre ouvia muito as pessoas falarem, assim, nos aniversários, quando via alguém de fora, o pastor João é o pastor do amor. E assim, eu sempre ouvi falar, mas até então tranquilo, mas a partir do momento que eu comecei a desfrutar desse amor, a se sentir amado por ele, né? Aí foi onde eu percebi, realmente. O nome foi certinho, né? Tem o apóstolo do amor, né? Tem o João da Bíblia e tem o nosso presidente, pastor João Daí, que é de verdade. É um amor, assim, genuíno que eu confesso que eu só vi mesmo no pastor Éder, né? Que acho que tá no sangue. Então, é até um pouco difícil falar, porque eu sou, assim como ele, eu sou muito emotivo, né? Eu choro muito fácil. Mas eu acho que em relação a essa questão da personalidade do meu pai, desse jeito dele ser amoroso, né? Foi o que me fez ser pastor hoje. Porque se me perguntarem aqui, e com certeza vocês são meu amigo, já ouviram eu falando isso, não era o meu projeto de vida ser pastor de igreja. Não era, né? Pelo fato, né? Nós somos pastores aqui, a gente sabe que a gente muitas vezes sofre com ingratidão, injustiça, calúnias, né? E desde criança eu presenciava essas questões e eu ficava vendo, nossa, meu pai ama tanto essas pessoas, ele se doa tanto por essas pessoas e ainda fazem isso com ele. Então eu acabei criando ali na infância um bloqueio com isso. Só que meu pai nunca me forçou para ser pastor. Ele nunca me forçou para ser obreiro. Nunca. Ele me ensinou a ser crente. Ele me ensinou a orar, ele me ensinou a ler a Bíblia, ele me ensinou a gostar de ir para a igreja, né, participar dos cultos, participar dos departamentos da igreja, né? Isso eu aprendi com ele, né? E a grande verdade é que eu tenho para mim que não sei se eu posso dizer isso, talvez seja até um psicólogo pode até discordar do que eu vou falar aqui, mas eu acho que a minha personalidade foi moldada vendo meu pai, né? Porque eu tenho pra mim que tudo bem, hoje, né, o pastor Éder parece com o pai dele e tal, né? Eu acho que eu não tenho 10% do amor que ele tem, e eu acho que eu não tenho 5% da paciência que ele tem. Por mais que as pessoas digam que eu tenho, né, eu luto pra ter. Pra ele eu acho que é algo natural. Acho que é algo natural. Só que, enfim, né, inúmeras vezes, ainda mais quando estava começando o ministério, eu falava, pai, tem que resolver isso, pai, tem que. Não dá para deixar essa pessoa à frente desse lugar, desse trabalho, dessa igreja, né, desse departamento. Essa pessoa fez isso, fez aquilo, não sei o quê. E ele me respondia bem assim, Éder, vamos orar. Essa pessoa fez isso, mas foi tentando acertar, não sei o quê e tal. E aquilo, quando eu recebi aquela resposta ali, eu confesso que eu não ficava muito satisfeito, não. Mas eu vou falar o quê? O espírito juvenil ajudava, né? E eu vi, né, que dessa forma ele resolvia as coisas, né? Ou melhor, Deus resolvia as coisas por ele dessa forma. Então eu falei, rapaz, o time que tá ganhando não mexe, né? Então deixa eu seguir desse jeito que ele tá fazendo aqui que vai dar certo. Então é a forma que eu tento pastorear, né, hoje, né, da forma que ele pastoreia, com amor, mansidão, paciência, por mais que às vezes, né, eu não concordo com alguma coisa, me chateio com alguma coisa, eu me seguro, né, eu me seguro para não perder a linha, né, então, o pastor Éder não se importou, é lógico que se importou, né? E aí quem vai descobrir isso é minha esposa, porque aí eu fico doente, fico com dores tensionais, aí tem que
né? Fazer terapia com psicólogo, tem que fazer acupuntura para curar estresse e tal, né? Mas aí é por isso que eu digo que o dele é natural. Meu pai não tem esses problemas que eu tenho. Né? Ele não tem dores tensionais, ele não toma calmante como às vezes eu tenho que tomar e tal. Então, para ele, eu acho que é algo mais natural. Eu vejo como, no meu caso, é uma luta, né, diária para exercer essa paciência e esse amor. Pastor Éder, e o senhor falou algo assim que é importante. Eu comecei a pesquisar muito sobre isso, acerca justamente, né, de ser filho de pastor. Meus filhos estão crescendo, eu tenho o Arthur e a Mel, e é realmente uma pesquisa que eu vi, foi feita lá na América, lá nos Estados Unidos, e fala muito sobre isso. É um número aproximadamente assim de 70% da pesquisa que eles fizeram lá, dos filhos de pastores não querem pastorear por conta justamente de ver, né, como o pai está assim, as questões, né, a questão da igreja mesmo, das pessoas, o estresse, o emocional, né? Mas louvado seja Deus que o senhor não tá nesse caminho, pelo contrário, né? Já está aí exercendo o pastoreio há algum tempo. E o senhor falou algo que me chamou a atenção. O senhor falou da pastora Kelly, né? Que é quem te ouve, aquilo que às vezes você queria falar para alguém, você não fala, mas você vai lá e desabafa com ela. E o senhor falou também acerca de como o Ministério de Madureira acredita e investe no Ministério Feminino. Então vamos aproveitar esse gancho. Qual a importância da pastora Kelly no seu ministério, na sua vida? E você pode aproveitar e trazer aquele gancho assim das mulheres no Ministério de Madureira. Então, né, eu falei muito aqui a respeito do meu pai, e antes de falar da Kelly, eu vou falar aqui da minha mãe, porque eu vou fazer uma comparação, porque eu vejo na minha esposa, Sim. né, o mesmo ministério da minha mãe, né? A minha mãe não é aquela pastora ali de púlpito, de microfone, de pregar, então ela é mais ali do bastidor, né? Falei que meu pai nunca, né, me forçou para ser pastor, né? Falei que eu não queria ser pastor porque, né, via o sofrimento do meu pai, né? Ainda na minha adolescência, eu tinha por volta de 17 anos, 16 anos na verdade, né? Um dia o Bispo Samuel, meu pai estava com ele, né, durante o dia resolvendo algumas questões ali junto da conversão e tal. E nisso eles iam sair ali do prédio ali da Conamate, fica ali ali no mesmo terreno da baleia, né? E aí nisso eles saíram ali do prédio da Conamate em direção ao carro. E aí meu pai teve que voltar no prédio ali para buscar alguma coisa que eles tinham esquecido lá. E foi uma conversa assim que eu acho que de uns 2 minutos assim, eu tava lá no estacionamento do lado do carro que eles iam entrar. E aí o Bispo Samuel me viu, ele é corintiano roxo, né? E aí ele falou, São Paulino, e aí, como é que tá a vida, não sei o que e tal, né? Tá estudando? E aí, que você pensa? Coisa rápida, assim, aquelas perguntas, né, que a pessoa mais velha sempre pergunta para um adolescente, o que você tá pensando em ser, né? Qual o futuro que você sonha? Então, uma coisa muito informal, né? E eu dei uma resposta para ele ali que eu não sei se ele percebeu, né, o bloqueio que eu tinha de não querer ser pastor, né? Mas ele me deu uma resposta que aquilo ali para mim foi uma cura. Que ele pegou e falou para mim bem assim, ó. Ele falou assim: "Olha, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Eu também sou filho de pastor, né? Eu sei como a gente sofre, como a gente presencia injustiça, né? Como a gente vê os nossos pais sofrendo. Mas deixa eu te dizer um negócio. O maior sofrimento que um líder pode ter na vida é não conseguir fazer alguém para continuar o legado dele, para continuar a história dele, né? E então assim, você sabe de onde seu pai veio, você sabe a história dele. Se você, né, pode dar uma alegria pro seu pai nessa vida, é continuar a história dele. E deixando bem claro aqui, não estou falando de sucessão de igreja, ele estava falando ali de ministério pastoral, Sim. né? De ministério pastoral. Então aquilo ali foi onde eu pensei, rapaz, se essas pessoas estão ferindo,
né, o meu pai, eu vou ferir ainda mais, né, se eu negar o meu chamado. Porque desde criança, né, Deus usava pessoas para falar a respeito do meu chamado, né? Então aquilo ali foi algo que me curou. Eu acredito que o Samuel nem lembra disso aí, porque para ele foi algo totalmente involuntário, mas aquilo ali mudou a minha vida, né? Então a partir daquele momento ali eu comecei a entender, eu vou ter que aceitar isso aí. Eu não posso fugir disso, né? E aí é onde eu falo da minha mãe. Por quê? Meu pai, devido às demandas do ministério, a vida é muito corrida. Quase não parava em casa. Então, quem de fato, né, cuidava de mim ali em casa, quem estava no dia a dia, corrigindo, ensinando, minha mãe. Então, para que meu pai tivesse, né, entre aspas, tranquilidade para pastorear suas ovelhas, a minha mãe pastoreou, eu e a minha irmã. Então, o que eu vejo hoje na minha esposa é que ela me dá tranquilidade para exercer o ministério, né, sabendo, que eu posso ficar tranquilo, que os meus filhos estão lá em casa sendo alimentados pela palavra de Deus. Então, para mim, isso é tudo, né? Não vou dizer que é 50% do ministério, eu vou dizer que é 100% ministério, porque o ministério começa em casa, Você tem a né? noção de que você não vai perder a sua família, né? Exatamente. Então eu digo que é 100% do ministério por causa disso, porque a real é lógico, não tô tirando aqui a importância dos meus líderes, a importância do Senhor Jesus, mas eu tô dizendo que é algo que é indispensável, que não dá para medir a importância, né, da minha esposa no meu ministério, né? É isso. Em relação ao ministério, a importância das mulheres no ministério, não vou ser muito longo aqui, não, mas assim, só vou dizer que o ministério de Madureira existe por causa de Frida Wingre, né? Gunnar Wingre, né, esposo de Frida, foi quem, junto com Frida, foram ali para o Rio de Janeiro, né, iniciar o trabalho ali em São Cristóvão, né, e aí eles enviaram um rapaz chamado Paulo Leivas Macalão para abrir um trabalho em Madureira, né? Só que o detalhe é, Gunnar Wingre era muito doente, teve malária 6 vezes, né? Porque era missionário, viajava muito. Então, Frida Wingre tinha mais saúde para conduzir os trabalhos. Muitas das vezes Gunnar estava enfermo e era Frida que estava dando culto de ensino, escola dominical, pregando no domingo, escrevendo os hinos da harpa, né? E através desse ministério, né, de Gunnar e especificamente de Frida, né, que o Ministério de Madureira, né, nasceu ali, né, em Madureira, através do pastor Paulo Leivas Macalão, né? Então é por isso que o nosso ministério ele sempre teve esses olhos muito abertos ao ministério feminino, porque nós somos frutos, né, do ministério feminino, começando desde de Frida Wingre. Ah, legal. E é interessante falar, né, pastor Éder? A gente sabe que a gente está falando muito sobre ministério pastoral, mas o seu envolvimento com o ministério, com a igreja, com o reino de Deus, ele não se oriunda quando você começa a pastorear, né? Existe uma trajetória anterior e a gente sabe que você foi líder do Avivamente, foi idealizador do projeto Avivamente, foi líder da juventude lá na Catedral Baleia, foi líder do Concade durante muito tempo, líder do Madureira Jovem, né? E até hoje, inclusive, lidera o Madureira Jovem. E eu queria ouvir de você um pouco, né, da trajetória, da sua trajetória antes de ser pastor, né, dentro do Concade, dentro do Avivamente. O que que você pensava quando você idealizou o Avivamente? Eu mesmo não era ainda do Ministério de Madureira, mas frequentei várias vezes o Avivamente e era um projeto que realmente impactou muito a nossa geração, podemos dizer assim. E também, além de falar sobre o Concade e sobre o Avivamente, falar sobre como começou o seu envolvimento com o Concade, tudo isso, o seu ministério, né? Pastor Davi, o senhor falou de alguns títulos ministeriais, lideranças que exerci, né? E assim, deixando bem claro aqui, né, tudo que vivi e vivo, né, em primeiro lugar,
porque é o Senhor Jesus que dá estratégia, que dá força, né? Que faz a gente sonhar projetos. Em segundo lugar, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém Sim. faz nada sozinho. Então, assim, eu idealizei ali o Avivamente, mas desde o início ali eu nunca estive sozinho, né? Então, diversas pessoas me ajudaram, né? Ali na época do Avivamente, Jovens da Baleia, na qual fui vice-líder do pastor Ataliba, que é uma pessoa que me ajudou demais, assim, na questão de amadurecimento quanto à liderança, né? E se eu for citar as pessoas aqui, eu vou acabar sendo injusto, esquecendo alguém, ou acabar sendo prolixo aqui. Mas enfim, né, passar por essas áreas, né, foi uma escola, né? Foi uma escola. A gente vê, por exemplo, na trajetória do seu xará, o rei Davi, né, que ele não começou derrubando Golias, né? Ele teve a trajetória dele ali enquanto pastor de ovelhas, né? Teve que lutar com o urso, né? Teve que lutar com o leão, né? Para depois, né, lutar com Golias, depois, né, se tornar um grande rei. E enfim, então foi uma grande escola. E na verdade, eu continuo nessa escola, né? Até Jesus voltar, todos nós estamos na A escola. gente continua nessa escola. Ministério é um aprendizado diário, né? É diário. Então, assim, às vezes a gente desenvolve um projeto hoje, né? Prega uma mensagem hoje, daqui 3 anos a gente vai olhar e falar, meu Deus, que projeto nada a ver, que mensagem nada a ver, como é que eu falei isso, né? Como é que deixaram eu falar isso? Ninguém pegou o microfone. Então, assim, eu sigo nessa escola, né? Eu sigo aprendendo com os meus líderes, sigo aprendendo com os meus liderados, mas em relação a trabalho com jovens e adolescentes, né? Eu sempre tive um carinho muito especial porque foi onde começou o meu ministério, né? Então, e às vezes eu vejo os meninos bagunceiros, o pessoal acha que eu passo pano pra bagunceiro, eu não passo pano pra bagunceiro. Eu era um dos, Uhum. né? Eu era um dos que, né, que ia pra retiro pra passar pasta na cara dos outros, né? Eu não posso ficar falando, senão eu vou dar munição pros meninos. Se até o pastor Éder fazia, eu também posso. Eles aprontarem nos retiros aí, então eu não vou ficar dando muita ideia aqui, né? Mas quem foi da minha geração sabe que eu não era ali dos quietinhos, eu era dos que bagunçava ali, né? Lógico, bagunças ali, né? Digamos assim, brincadeiras saudáveis, né? Traquinagem no máximo ali, né? Nada de demais assim, mas enfim. E às vezes eu vejo o pessoal querendo desistir de adolescente, de jovem, né? Porque gosta de brincar, de passar pasta na cara do outro, que gosta de brincar, de botar apelido, de zoar. É fase. Isso é fase, isso vai passar. Isso vai passar, né? Então, se a gente teve no último Concade aquele jovem lá da igreja que tava bagunçando lá no banheiro, deu um trabalho pra vocês lá. É o fiscal do banheiro. Ele recebeu, foi fiscal do banheiro que ele recebeu. Que ele recebeu esse apelido. Ele, há um mês atrás, estava ministrando um ensino no culto de ensino lá na igreja. Eu vi. Inclusive, É o Juninho, né? o Juninho. Tava lá, ontem mesmo ele tava no culto ali, diácono de púlpito hoje, né? Então, assim, tem 17 anos, né? Então, assim, gosta de brincar, de botar um som da metralhadora lá. Assustar os irmãos. Ele botou um som de uma metralhadora de madrugada no alojamento, acordou todo mundo assustado. Mas enfim, né, é um menino que ama a palavra de Deus, né, e tem se dedicado, tem estudado. Então a gente não pode desistir das pessoas. E por que eu tô citando esses exemplos aqui? Porque, né, quem acreditou em mim, né, em relação ao Concade, no qual é o que nós estamos falando aqui hoje, foi o pastor Helder. O pastor Helder, quando ele acreditou em mim, eu não era o pastor Éder, né? Eu era o Edinho, que passava pasta na cara dos outros meninos. Pastor Éder foi visionário. Então, assim, a gente precisa entender que esses meninos, né, eles um dia serão pastores dirigentes conosco,
A gente vai estar em culto de ensino sentado assistindo eles pregar, né? E aí eles vão estar pregando e a gente vai estar olhando e pensando, eu conheço suas obras, Filadélfia, que a vida passa desse jeito. Então eu louvo a Deus, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Helder aqui, né? Que acreditou em mim, né? Ainda quando eu era. E vai estar aqui, viu, gente? Ele vai estar aqui, nós vamos ouvir ele. Ele é a pastora Pan. Acreditou em mim quando, na verdade, ninguém acreditava, nem eu mesmo acreditava e ele acreditou em mim, né? Então, o que eu posso dizer aos pastores, líderes, não desista dos adolescentes, não desista dos jovens, porque eu creio no ministério deles, né? E eu sei, né, que vocês aqui também creem e principalmente o nosso Deus tem um propósito, né, para a vida deles. E eu acredito, pastor, Ed, assim, que muito se assemelha à história ali da Bíblia, de João Marcos, né? Quando em outro momento ele deixa Paulo, né, e Barnabé, né, foge ali, perna para quem tem, desiste, né, sabia que estava difícil ali ministrar, mas você vê que as últimas palavras de Paulo, já na segunda carta de Timóteo, é ele convidando, traga João Marcos, ele ainda pode ser útil para mim. Então a gente vê que em determinado momento, talvez a sua idade, né, talvez a sua imaturidade, o seu medo mesmo, né? Que a gente tem medo, fez ele ser covarde ali. Paulo não queria mais andar com ele, foi motivo de discussão com ele e Barnabé, né? Eles não queriam mais andar juntos ali, mas em outro momento a gente vê que algo acontece que João Marcos agora era útil, né, para Paulo. Então eu enxergo muito na vida dos meninos, né, dos nossos jovens, adolescentes, essa história. Hoje a gente quer olhar para eles e encontrar os erros, as falhas, mas a gente tem que olhar já pensando lá na frente. Lá na frente eles serão úteis, né? Vai ser o próximo coordenador do Concad, vai ser o próximo host aqui do podcast, quem sabe, né? E falando sobre o Concad, pastor Éder, o senhor chegou a trabalhar até na limpeza do Concad? Como é que foi a sua trajetória, assim, coordenando o Concad? O senhor vendeu ticket também? Na verdade, assim, em 2011, a líder do Concad era a Isabel, filha do pastor Paulo Paixão, e por questões de saúde ali, né, ela não conseguia estar tão ativa ali. Aí meio que o pastor Helder, em 2011, ele já começou a estar bem ativo em relação ao Concad. Aí o Concad de 2012 foi o primeiro, de fato, que o pastor Helder liderou, assim, de ponta a ponta, né? Desde a estruturação ali até a realização, né? E ali nós estávamos, naquela época, ali em 2012, né, na reforma da catedral, né? Então a igreja estava muito suja ali na véspera do Concad, porque tinha cavado ali, né, ali próximo às colunas para reforçar ali a fundação e Antes da tal. tenda ainda, então ainda foi dentro Foi da... dentro do templo ainda. O da tenda Antes da reforma, né? foi 2013, 2014 e 2015 que foi na tenda, né? O de 2012 ainda foi ali na igreja. E então a gente precisou ali na véspera do Concad fazer ali um mutirão de limpeza e foi a primeira oportunidade que eu tive de servir no Concad ali, né? E aí no ano seguinte, o pastor Helder pediu que eu cuidasse ali dos tickets de alimentação e tal, né? E aí foi indo, né? E é por isso que eu sou grato a Deus, né? Pela vida do pastor Helder, né? Que foi através dele que meu ministério com jovens começou, né? É isso. É interessante, né? Pastor Éder, o Concad de 2026 ele tem um tema, e é um tema que nós queremos abordar muito, principalmente buscando inspirar essa nova geração a carregar um legado, né? O tema é legado. E eu queria ver com você o que você entende por legado, né? E qual é o legado que você pretende deixar, principalmente para sua família e para a juventude Concad que hoje se inspira em você, como nós aqui nos inspiramos muitas das vezes em você, no Pastor João. Eu queria que você expressasse o que é legado e qual é o legado que você pretende deixar para sua família e para a nossa juventude. Pastor Davi, eu acho que Paulo traz essa definição do que é legado,
né? Quando ele vai dizer assim, ó, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento, né? Então é uma corrida de bastão, Sim, né? Aquela corrida de revezamento, né? Onde cada um corre ali um percurso, passa o bastão pro outro, que corre mais uma distância, passa pro outro e, e quem ganha é todo mundo, né? Então, enfim, o que eu quero, né, é correr a corrida que o Senhor preparou para mim. Se é 100 metros, se é 200 metros, se é 300 metros, né, que eu quero correr toda essa corrida que o Senhor preparou para mim. Mas o que eu ainda quero é que a pessoa que pegar o bastão da minha mão corra mais rápido que eu, né? Porque nós somos a mesma equipe. sim, E o que que eu tô dizendo? Tô falando da igreja do Senhor, né? Então, eu acho que o líder, ele tem que torcer e ele tem que trabalhar para o seu sucessor ser superior e além, ser maior, ser melhor, né? Então, porque isso aqui nós não estamos falando, né, de algo pessoal. Nós estamos falando da igreja do Senhor aqui na Terra. Então, o que eu quero, né, e eu já estou vivendo isso, já estou testemunhando isso, por exemplo, em relação à Concad, né, estou testemunhando um líder melhor do que eu fui, né, que é o pastor Rodrigo. Mas eu quero que o sucessor do pastor Rodrigo seja melhor do que ele, sim. né, e que o sucessor do sucessor dele seja melhor ainda, né? Então eu acho que o legado é isso, é a gente trabalhar para que as futuras gerações voem voos mais altos. E a nossa geração, né? Legado também é a nossa geração olhar para trás e valorizar o que foi construído. Sim, Porque se hoje nós estamos aqui na internet falando da palavra de Deus, a gente precisa lembrar que não foi sempre assim. é A verdade. gente precisa lembrar que os nossos, né, antepassados tomaram pedrada, facada. A gente precisa lembrar que os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, que tirou a própria vida, né, com exceção de João, que morreu de morte natural, os discípulos de Jesus foram todos executados Sim, por pregar o evangelho e mortes terríveis, crucificados, afogados, flecha decapitados, né, e queimados, né? Então, eu acho que legado são essas duas coisas: você valorizar, né, quem te passou o bastão, né, e você apoiar, incentivar e preparar para quem tá pegando o bastão ir mais rápido que você. Então, um resumo legado nisso aí. E isso é sensacional, Pastor Éder, porque é uma das grandes dificuldades que eu consegui enxergar. Acredito que foi até por isso que o Senhor nos deu esse tema. É, eu orava ao Senhor e falava assim: eu preciso de alguma forma reconhecer quem veio antes, mas eu preciso também colocar na cabeça da juventude que eles precisam construir a história deles, né? Construir a nossa história, porque o meu filho tá vindo aí, né? O meu filho, eu tenho um filho de 5 anos e uma de 3, né? Então, hoje nós temos, o senhor citou, né? O Bispo Manuel Ferreira, inclusive, depois que eu falei desse tema, eu fui presenteado com a biografia dele, por sinal extraordinário, indico esse livro. Ele veio antes, construiu uma história. O bispo pregou em lugares, chegou até a ser preso, né, por pregar o evangelho. Então, ele veio. Hoje a gente tem liberdade para pregar. Olha nós aqui, né, pregando aqui no YouTube. Então, é uma oportunidade muito grande que nós temos de honrar quem construiu o legado antes e agora construir o nosso, né? Então, eu acho isso. E eu acho que o grande exemplo e ensinamento disso aí é o próprio Senhor Jesus, né? Que ele fala que não veio para abolir a lei, ou seja, ele estava valorizando ali os profetas, né? E ele estava incentivando também, né, a igreja primitiva e as futuras gerações, quando ele diz assim: vocês farão obras maiores, né? Então eu acho que o próprio Senhor Jesus traz esse ensinamento de legado, você valorizar, né, os que passaram, né? E apoiar, incentivar, preparar, né, as futuras gerações aí para fazer coisas maiores. Sim. E a gente está
já tá caminhando pro fim, gente. Infelizmente. Mas a gente não pode sair daqui hoje sem ouvir uma história aqui importante. Pastor Davi, o senhor torce pra que time, Pastor Davi? Rapaz, eu sou corintiano porque o apóstolo Paulo falou a Corinthians. Foi falar o Corinthians. Mas foi duro, viu, quando ele falou os Corinthians. O pastor Éder é São Paulino, eu também, né? Graças a Deus. Mas tem uma história aí que o pastor Éder já foi corintiano. Como é que foi essa história? Como é que muda de time assim? Troca. Essa troca aí não é boa, não. Como é que muda assim? Eu vou, pastor Rodrigo, eu vou pegar aqui o exemplo que o pastor Davi usou, né? Apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo não começou bem o seu ministério, a sua vida. Se a gente for olhar a primeira vez que o apóstolo Paulo aparece na Bíblia ali, ele está presenciando a morte de Estevão ali, né? E depois a gente vai ver um apóstolo Paulo terminando a sua vida ali, dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, né? Então, assim como o apóstolo Paulo começou mal, né? Ali, né? Consentindo ali com algo terrível, né? Eu comecei minha vida mal sendo torcedor do Corinthians, né? Isso é uma calúnia. O importante não é como começa, né? Mas aí, de repente, vem uma luz. Olha só. Eita. Brincadeira à parte, né? Eu falo que já fui corintiano, mas eu, de fato, nunca fui corintiano, né? Quando eu eu sempre gostei muito de esporte, gosto até hoje, né? Mas quando eu comecei a assistir futebol ali, né, anos 90, final dos anos 90, nasci em 93, né, início dos anos 2000, todo time tinha um bom batedor de falta, né? E eu sempre gostei muito de gol de falta, né? Então o Flamengo, né, tinha na época ali o Petkovic, né, o Vasco tinha o Juninho Pernambucano, né, o Corinthians tinha o Marcelinho Carioca, e eu era muito fã do Marcelinho Carioca, né, e assim, para mim é um dos melhores batedores de falta que já vi, né? Porém, né, eu morava no interior, não tinha TV a cabo, essas coisas, morava em Uruaçu, né? Hoje com certeza isso aí não tá só nas capitais, tem no interior também, mas naquela época não tinha, né? E se tinha, eu não tive acesso, né? Enfim, eu nunca tinha visto um goleiro fazer gol de falta. Né? Quando eu vi, né, foi na final do Paulista dos anos 2000, já estava em Brasília, né, a gente chegou aqui, né, no final de 99, início de 2000, né, e aí no final do Campeonato Paulista de 2000 foi a primeira vez que eu assisti um jogo do São Paulo e consequentemente era uma final do Campeonato Paulista e o Rogério fez um gol de falta, e ali, falei, rapaz, eu vou torcer pro time Encontrou a luz. Encontrou a luz. Foi simplesmente por isso. Então, assim, na verdade, eu era torcedor do Marcelinho Carioca, né? E quando eu vi esse gol de falta aí, tudo mudou. E ainda bem, né? Que tudo mudou, né? Porque senão... Mais ou menos. senão eu já teria sido rebaixado, né? Essas coisas. Olha só. Senão... Eu não sei se vão derrubar isso aqui pelo que eu vou falar. Senão ia ter que torcer pro time do Xandão e do Lula. Aí é difícil, né, irmão? Brincadeira. É isso. Nós estamos chegando ao final desse podcast, é o primeiro, nós já queremos aqui agradecer ao pastor Éder, mas pastor Éder, a gente vai encerrar com um quadro, que é um bate-bola, um jogo rápido aqui com você, e eu queria que você citasse um versículo marcante. Um versículo marcante? Jesus chorou. Fala aí, a primeira coisa que vem na sua mente aí, um personagem bíblico que te inspira. Jesus não deve valer. Porque sem ser Jesus. Jesus né? é o de todo mundo, né? Paulo. Um hábito que não pode faltar no seu dia. Oração. Se não fosse pastor, qual era a profissão que você iria escolher? Não tem? Nenhuma? Eu acho que esse é o propósito da minha vida, né? Então assim, eu não sei, talvez veterinário. Legal. Um louvor que hoje toca no seu coração. Algo mais canete. Uma comida que você não resiste.
frango caipira com piqui. Ô, piqui, meu Deus do É céu. do Goiás! Só faltou a gueroba. Gueroba também, quiabo. Meu Deus. Qual o lugar que você gostaria de conhecer? Israel. Eu Legal, também tenho essa vontade Sonho, de ir lá. né? Sonho, Nossa. sonho. Vamos orar pra Deus Vamos. nos Quem sabe ajudar. a gente realiza esse sonho, né? As famílias, todo mundo junto. Olha só que bom. Se você fosse um super-herói, qual você seria? Essa é difícil, hein? Eu acho que Homem-Aranha. Homem-Aranha? O Miguel que gosta muito, né? É que ele é meio atrapalhado, Homem-Aranha. Uma qualidade que você valoriza nas pessoas. Paciência. Uma palavra que te define hoje. Pecador. Antes de fazer a última, deixa eu só testar um aqui. Porque São Paulo é? Trimundial. Pode fazer a última, pastor Davi. E a última pra gente encerrar. Pra você, Jesus é Tudo. 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 Uau. Uau, gente. Então nós estamos aqui finalizando esse primeiro episódio do Concadcast. O pastor Éder vai nos deixar aqui uma última palavra acerca do legado, né? Acerca de como nós podemos construir o nosso legado. Mas eu já quero agradecer você que ficou até aqui conosco. Curta, compartilhe esse podcast com alguém. A gente acredita que a gente quer conversar com vocês, a gente quer ouvir vocês, a gente quer chegar na casa de vocês e quer trazer aqui a realidade, o legado de pessoas reais, pessoas comuns. Eu respeito a todos que têm muitos seguidores na internet, respeito a história de todos, mas aqui são histórias que a gente conhece, que a gente viu de perto, que a gente conhece de perto, né? E é por isso que nós estamos aqui, construindo esse legado, contando a história do legado deles. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final e nós vamos encerrar com a palavra do pastor Éder acerca de como nós podemos construir o nosso legado. Então, para encerrar, eu quero dizer que não sei a sua idade, não sei a sua história, de você que está assistindo, mas independente do que se passou na sua vida, ainda está em tempo, de construir o seu legado. A grande verdade é que ninguém tem uma história perfeita, Todos têm histórias, se fosse escrever um livro com a história de cada um, todos têm capítulos que a gente teria vontade de rasgar e jogar fora. Pegando o exemplo do apóstolo Paulo, que citamos aqui algumas vezes, a história dele não começou de uma forma legal, ele era um perseguidor da igreja do Senhor, Mas se hoje nós estamos aqui falando do Senhor Jesus, é lógico que é pela graça, pela misericórdia de Deus, mas nós precisamos lembrar que foi o apóstolo Paulo, que teve como estratégia levar o evangelho a Roma, o maior império daquela época, e esse evangelho se espalha pela Europa. Quando a América é descoberta, essa palavra chega aqui ao Brasil. Então, nós somos parte do legado do apóstolo Paulo, de um homem que consentiu na morte de Estevão, do homem que pediu autorização para prender e matar cristãos, Então, encerro dizendo, independente do que se passou, há tempo de construir uma grande história e alcançar muitas vidas, até mesmo depois de muitos anos que você tiver finalizado a sua trajetória aqui na Terra. É isso. Pastor Éder, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Somos gratos a Deus pela sua vida, por tudo que você carrega, e que o Senhor continue a abençoar seu ministério, sua família e sua vida. A você que nos assistiu, eu quero te agradecer por você ter ficado aqui até o final. Você que faz parte da Juventude Concad, compartilha, comenta. Eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado através da história do nosso pastor, o nosso líder, alguém que nós estamos aí dando continuidade ao legado dele. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo Concadcast. Deus abençoe. Até mais, gente.